Olá, alunos do curso de piloto, professor Hélio, retornando aí com as aulas para finalizar nosso primeiro bloco, que na última aula tentei finalizar, foi um pouco corrido, né, mas agora a gente acaba aqui com esse assunto até o item 6, de acordo com o programa do livro Aerodinâmica e Teoria de Voo, do Jorge Romer, recomendado aí para os nossos estudos. Finalizando forças aerodinâmicas e falando de dispositivos hipersustentadores. Nós tínhamos falado já da sustentação, né? E comentamos um pouquinho a respeito do arrasto, falando inicialmente do arrasto parasita, que é aquele arrasto provocado por todas as partes do avião na condição de um objeto que se desloca no ar como qualquer outro. Então, a aeronave, tal como qualquer outro objeto, ao se deslocar no ar, sofre a resistência do ar. Para facilitar as contas, já que essa resistência é proporcional à área de impacto, e se nós olharmos o avião de frente, como se fosse a silhueta dele, uma sombra, nós temos uma área bastante complicada de se calcular. Esses cálculos são feitos e se dá uma área equivalente de um quadrado, porque o quadrado é conhecido, o coeficiente de arrasto, que é 1,28, e aí nós podemos calcular esse arrasto parasita aplicando aquela mesma fórmula lá da sustentação. Lembrem que a sustentação é uma das componentes da resultante aerodinâmica, né? Nós tínhamos o arrasto como outra componente. Isto aí fazíamos em função do coeficiente de arrasto da asa. Agora, tirando a asa, pode perceber aqui que no desenho lá do Jorge Romer tem uma aeronave sem a asa, né? Tirando a asa, as outras partes também causam um arrasto semelhante e que pode ser calculado se nós usarmos a área do quadrado equivalente à área da aeronave vista de frente com o coeficiente do quadrado, né, no CD, que é 1,28. Então, aquele arrasto total, que seria o arrasto da asa mais o arrasto parasita, seria uma fórmula assim: arrasto igual a CD, coeficiente de arrasto do perfil da asa, vezes ρ, dividido por 2, vezes a área da asa, vezes a velocidade ao quadrado. E o arrasto parasita seria 1,28 vezes ρ, que é a densidade do ar, dividido por 2, vezes a área do quadrado, a área plana equivalente, vezes a velocidade ao quadrado. Tá? Não é necessário que se decore essa fórmula, mas depois nós vamos ver que essa fórmulas parecidas com ela aparecem aí no decorrer do estudo, né? Então a gente fica mais ou menos na cabeça assim que tudo relacionado à pressão dinâmica vai ser meio ρ, um coeficiente, uma área, uma velocidade ao quadrado. Só para a gente ter uma noção de grandeza e de dependência dessa força de arrasto. Faltou aí nessa fórmula, né, o arrasto induzido que ocorre nas pontas das asas. Tá? Ângulo de ataque e ângulo de atitude. Então, se a gente observar a aeronave de lado, nós podemos definir aí um ângulo de posição dessa aeronave em relação à linha do horizonte. Esse ângulo é chamado de ângulo de atitude. Então, uma aeronave vista de lado, uma foto de uma aeronave de lado, nós podemos dizer que ela está com o nariz para cima, nariz para baixo, está nivelada. Isso aí seria o ângulo de atitude. O leigo poderia dizer, uma aeronave apontando para cima, uma aeronave apontando para baixo. Né? Nós podemos dizer uma aeronave com ângulo de atitude quebrado, né? Uma aeronave com ângulo de atitude picado, uma aeronave nivelada. Esse ângulo, exatamente, para ser medido, devem ser definidas duas linhas, bem definidas para poder se calcular um ângulo entre elas. E essas linhas, que vão dar o ângulo de atitude,
são a linha do eixo longitudinal da aeronave e a linha do horizonte. Então, o eixo longitudinal representa a aeronave, a linha do horizonte representa o ambiente, né, de referência que eu vou usar para dizer se a aeronave está nivelada, cabrada, picada e quanto. Mas isso só não é suficiente para descrever o comportamento da aeronave, porque o aerofólio funciona conforme a posição dele em relação ao vento relativo. Então a aeronave pode até estar com o nariz para cima e estar descendo. O que vai interessar ali para o comportamento do aerofólio é o ângulo formado entre a asa e o vento relativo. Mas a asa tem várias espessuras, várias grossuras. Que referência nós vamos usar? Vamos usar a linha de corda da asa. No caso, a corda média aerodinâmica. E vamos medir o ângulo entre a linha de corda e a direção do vento relativo, que normalmente vai ser a mesma direção do movimento da aeronave. Então, o ângulo de ataque é o ângulo entre a linha de corda e a direção do vento relativo. E ângulo de atitude, o ângulo formado entre a linha do horizonte e o eixo longitudinal. O ângulo de atitude pode ser medido a partir de uma foto da aeronave, a posição dela. Já o ângulo de ataque, para medi-lo, eu preciso conhecer o deslocamento dessa aeronave, a trajetória dessa aeronave. Eu preciso saber a direção do vento relativo. E isso vai influenciar diretamente no comportamento do aerofólio em relação à sustentação desta aeronave. Bom, passamos então para dispositivos hipersustentadores, uma vez que nós vamos falar de ângulos mais à frente, de outros ângulos e vermos o comportamento desse ângulo. Nós vamos falar agora de dispositivos hipersustentadores. Voltando um pouquinho aqui no ângulo, esse ângulo de ataque influencia diretamente no coeficiente de sustentação. Consequentemente, influencia na força de sustentação. Quanto maior o ângulo de ataque, a princípio, maior o coeficiente, aumenta-se a sustentação da aeronave. Se eu for aumentando o ângulo de ataque, eu vou aumentando a sustentação da aeronave. Mas isso tem um limite. Vai chegar um ponto em que esse ângulo é tão grande que vai tornar o escoamento de ar no extradorso turbilhonado e vai acabar aquele efeito Bernoulli e eu perco a sustentação toda de uma vez só. Esse ângulo crítico é o chamado ângulo de Stall, que deve ser evitado, né, porque perde-se a sustentação de uma vez. Lá no curso prático, quando você for fazer, o instrutor vai demonstrar como se atinge esse ângulo de stall, só para que você tenha noção do comportamento da aeronave e saiba que está atingindo o ângulo de stall. Porque às vezes você está num voo por instrumento, ou está fazendo uma outra manobra e, sem querer, atinge o ângulo de stall e perde a sustentação toda de uma vez. E aí tem que ser instintivo, aí mais ou menos, a reação a ser tomada, porque pode ser que não haja tempo suficiente ou altitude para fazer essa recuperação por tentativa e erro, né? Já tivemos até acidentes causados por stall. Mas isso aí é muito bem treinado na parte teórica do curso de pilotos, o reconhecimento e a recuperação de stall, e nós vamos falar disso aí mais à frente. Bom, o stall, esse ângulo de stall, os aviadores não costumamos definir assim que a aeronave estola com um ângulo tal em graus. Nós costumamos usar velocidade de stall, porque a velocidade e o ângulo de ataque estão relacionados, principalmente no voo nivelado. Então nós falamos em velocidade de stall. A aeronave tem a velocidade de stall tal. Então, pelo velocímetro, a gente pode perceber que a velocidade está muito baixa, está próxima à velocidade de stall e tomar cuidado. Mas nas aproximações para pouso, nas aproximações para pousos, às vezes na decolagem, nós estamos com velocidades baixas, então estamos próximos da velocidade de stall, e às vezes isso se torna perigoso. Por isso, as aeronaves são equipadas com dispositivos hipersustentadores. São dispositivos colocados nas asas para aumentar a sustentação, mesmo com velocidades mais baixas. Não se usa isso durante o voo normal, o voo de cruzeiro, porque esses dispositivos também causam arrasto, geralmente.
Então se usa os dispositivos hipersustentadores para aumentar a sustentação e assim poder voar com velocidades mais baixas e fazer um voo, um pouso, por exemplo, mais suave. O mais conhecido e mais famoso são os flaps, que são instalados no bordo de fuga da aeronave, próximo à raiz. Existem vários tipos de flaps, tá? Flap ventral, Fowler ou convencional, e o flap aumenta a curvatura, às vezes aumenta a área, dependendo do tipo, tornando esse aerofólio com características de poder ter uma velocidade menor. Então você pode fazer uma aproximação com a velocidade que normalmente essa aeronave iria estolar. Você pode fazer com a velocidade mais baixa. Existe também outros dispositivos hipersustentadores que são chamados de slats e slots, que se encontram no bordo de ataque. Eles permitem uma passagem alternativa do ar de forma que em grandes ângulos de ataque não ocorra aquele descolamento da camada limite. E aí atrasa, retarda o stall. Nós vamos querer que o stall ocorra, né, no pouso, mas quando a aeronave estiver segura no solo, ela vai perder toda a sustentação de uma vez, mas já está no solo, já encostou as rodas no chão. Os slats e os slots vão atuar em ângulos de ataques grandes, né, sendo que a diferença entre os dois é que o slat é móvel, é comandável, e o slot é uma fenda fixa que vai atuar justamente pelo fato de aquele aerofólio estar em grande ângulo de ataque. Os spoilers são superfícies que fazem às vezes de freios aerodinâmicos. Eles abrem-se no extradorso e eles freiam de fato o fluxo de ar e destroem aquela sustentação, além de aumentar a resistência ao avanço. Então tem no desenho, lá no livro temos desenho de flap, slat e slot. Pessoal, terminamos aí o primeiro bloco, tá? Segundo o livro do Roma, nós temos 19 itens para ver. Eu dividi em um primeiro bloco com 6 itens, um segundo bloco com 7 itens e um terceiro bloco com mais 6 itens. Nós terminamos agora esse primeiro bloco, falamos das noções preliminares de física, falamos de fluidos e atmosfera, falamos de escoamento, falamos de geometria do avião, forças aerodinâmicas e terminamos agora com dispositivos hipersustentadores. Essas aulas são suporte para que vocês tenham um entendimento melhor, mas é imprescindível que leiam o livro. Se tiverem dúvida na aula, voltem, pausem, passem de novo e nós marcaremos aí a posteriori uma webconferência para tirada de dúvidas, tá? E até alguns detalhes, alguma coisa que por acaso não tenha passado aqui nas aulas e que você viu no livro, não entendeu direito, nós marcamos para conversar. É de extrema importância que se realizem os exercícios, tá? Minha experiência aí com alunos que fazem curso de piloto privado e vão fazer a banca da ANAC é que o sucesso é atingido por aqueles que fazem bastante exercício. Lá na prova vai ser uma aplicação de um exercício desse. Se você está fazendo bastante exercício, vai chegar lá na prova, vão aparecer até exercícios que você já conhece e já sabe a resposta. Nesse livro do Roma tem uma bateria de exercícios e nós já temos condições de fazer do número 1 até o número 40. Número 1 até o número 40 envolve esses assuntos que nós vimos nessas aulas até agora. Tá? Existe o gabarito lá, é interessante que além do gabarito diz qual é a página do livro e o item que fala a respeito daquele assunto. Então você pode fazer esses exercícios do 1 até o 40 e se tiver dúvida em algum exercício, olhou lá no gabarito, a resposta não é bem aquela que você marcou, está escrito qual é a página, revê de novo. Se mesmo assim não sanou a dúvida, anota ali para a nossa webconferência para a gente tirar essa dúvida. Para cada bloco desse aí eu vou recomendar uma bateria de exercícios.